Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal do canal Ebemática. Tudo bem? Hoje vamos para a questão 146 do Enem de 2023. Vamos ver o cálculo da vazão, ok? Vamos superar esse desafio? Então vamos lá, pessoal. Então vamos para a questão 146, pessoal. O enunciado é o seguinte. A foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Uma cisterna como essa, na forma de cilindro circular reto, com 3 metros quadrados de área de base. Foi abastecida por um curso d'água com vazão constante. O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos de um mesmo dia, ok? Conforme o quadro. Então temos um quadro com o horário e o nível da água que foi registrado pelo proprietário. Por exemplo, 6 horas da manhã era 0,5 metros o nível da água. Às 8 horas da manhã, 1,1 metros o nível da água. E assim sucessivamente nesse quadro de horário. A questão é, qual foi a vazão em metro cúbico por hora do curso d'água que abasteceu a cisterna? E aí nós temos 5 opções, ok? 0,3, 0,5, 0,9, 1,8, 2,7. Tranquilo? Então vamos ver como solucionar essa questão. Importante, a vazão do curso d'água é constante, ok? Seria necessário calcular apenas uma vazão, mas eu vou mostrar para vocês os 3 cálculos de vazões aqui, né? E vocês vão observar que o resultado será sempre o mesmo, por isso que a vazão é constante. Vamos lá. Analisando os dados do enunciado. Temos a tabela, horário, nível da água, ok? E vamos ver a área da base, 3 metros quadrados. A vazão em metro cúbico por hora é o que nós vamos procurar. E é importante saber que vazão é um volume por unidade de tempo. Isso é uma vazão, ok? Fiz aqui um pequeno exemplo para vocês terem uma ideia, um cilindro. Então no nível 0,5 metros, era às 6 horas da manhã, o proprietário foi lá, colocou uma régua e mediu 0,5 metros. E vai fazer isso sucessivamente e registrar no quadro de horários. Ok? Muito bem. Eu montei aqui um quadro porque nós vamos precisar ter um intervalo de tempo entre as medições do nível. Ok? Então eu chamei isso de I. Então nós temos I em horas. O que vem a ser esse intervalo de tempo? Se a primeira medição foi às 6 horas da manhã e a segunda às 8, o intervalo de tempo é exatamente a diferença de horas. Então 8 menos 6 igual a 2 horas. Tá certo? Seguindo, nós vamos ter entre meio-dia e 8, entre 12 horas e 8 horas, 4 horas. Então a próxima medição ocorreu 4 horas depois. Ficou 4 horas colocando água dentro da cisterna. E por último, nós vamos ter um intervalo entre 15 horas e 12 horas, o que corresponde a 3 horas. Ok? Então preenchemos a tabela e nós temos ali os intervalos de 2, 4 e 3. Tranquilo? Bom, isso é muito simples, é fazer uma diferença de horários, certo? Para pegar o intervalo. Agora, nós vamos calcular o volume do cilindro. Tá certo, pessoal? Este volume de água no cilindro, que eu chamei de VAC, é em metros cúbicos. Nós vamos pegar a altura vezes a área da base. O que vem a ser essa altura? É o nível da água. Okay? É quanto de água já está lá dentro do cilindro, tá? Da cisterna, né? Então, a altura é medida do nível da água dentro da cisterna. Então, no primeiro caso, nós temos que a área da cisterna, como ela é constante, ela já foi dada no enunciado, é uma área de 3 metros quadrados, tá certo? Muito bem.
Então, 3 que vai multiplicar, qual é o nível da água? 0,5. 3 vezes 0,5 é igual a 1,5 metros cúbicos. Por quê? São 3 metros quadrados que vai multiplicar 0,5 metros. Metros vezes metros quadrados é igual a metros cúbicos. Ok? Isto é unidade, é importante. 0,5 vezes 3 é 1,5. Certo? 0,5 mais 0,5 mais 0,5 é 1,5. Tranquilo? Então, vamos anotar aqui nessa referência da tabela e marcamos ali o VAC de 1,5 nas 6 horas da manhã. E assim vamos fazer sucessivamente para as 8 horas da manhã, onde nós vamos ter um nível da água com 1,1 metro, uma área sempre 3, é 3 vezes 1,1 dá 3,3 metros cúbicos. Depois, ao meio-dia, nós vamos ter 3 que multiplica 2,23, ou melhor, 2,3 que multiplica 3, vai dar 6,9 metros cúbicos. E às 15 horas, nós vamos ter 3 que vai multiplicar 3,2, o que vai dar 9,6 metros cúbicos de volume. Ok? Então agora nós já sabemos o volume que existe na cisterna em cada horário. Ok? Muito bem. Agora nós precisamos determinar a variação de volume entre cada horário. Vamos ver aqui, eu estou chamando aqui de ΔV. Um pequeno comentário, esse triângulozinho antes da letra V, esse triângulozinho que está ali, é a letra delta maiúscula do alfabeto grego. Delta é muito utilizado para a questão de mostrar variações, tá pessoal? Isso é muito comum em qualquer idioma. Temos a tabela formada, vamos calcular então o ΔV. É saber quanto que o volume aumentou entre os intervalos. Às 6 horas, o intervalo ele não aumentou, por quê? Porque foi a primeira medida, nós sempre temos que ter um intervalo de medidas. Então nós vamos ter um aumento entre 6 da manhã e 8 da manhã. Ok? Então temos ali a variação do volume ΔV em metro cúbico e é o quanto de água foi adicionada na cisterna conforme a evolução do tempo. Tá? Só para reforçar o que eu já tinha comentado com vocês. 3,3 para 1,5. Para saber o quanto aumentou, nós vamos pegar 3,3 e vamos retirar 1,5. Ele aumentou 1,8 metros cúbicos. Essa foi a variação. Se eu tinha 1,5, eu aumentei em 1,8, eu vou ter 3,3 às 8 horas da manhã. Fazendo isso de maneira sucessiva, nós vamos encontrar entre 6,9 e 3,3, 3,6 metros cúbicos entre meio-dia e 8 da manhã. E depois, entre 3 da tarde e ao meio-dia, isto é, das 15 horas às 12 horas, é 9,6 menos 6,9, o que dá 2,7 metros cúbicos. Essa foi a variação. Ok? Muito bem. Então, vamos agora calcular efetivamente a vazão. Como é que nós vamos calcular essa vazão? Se a vazão é metro cúbico por hora, ela é em função da variação. Então, ele é o ΔV em metros cúbicos dividido por I. É o intervalo, perfeito? Então, vamos lá. 2 com 1,8. Isto é, eu tenho 1,8 metros cúbicos dividido em 2 horas. Foi o quanto aumentou de água em 2 horas. A vazão foi de 0,9 metros cúbicos por hora. Tá? 1,8 divide por 2 dá 0,9. 1,8 metros cúbicos dividido por 2 horas, a unidade é metros cúbicos por hora. Aqui já poderia encerrar a solução do problema pelo seguinte: a vazão é dita no enunciado que é constante. Mas vamos confirmar pelos outros cálculos para ver se realmente está batendo. A gente pega mais um aqui, por exemplo. Vamos ver entre meio-dia e 8 da manhã que aumentou o ΔV ali, 3,6. Então nós vamos pegar 3,6 e vamos dividir pelo I, que é 4. Isto é, entre 8 da manhã e meio-dia tem 4 horas. 3,6 dividido por 4 é igual a 0,9. Tá certo?
Então 0,9 metros cúbicos por hora. Bateu direitinho, a vazão está constante. Beleza, isso já, como diz o outro, é quase que uma checagem geral do exercício. E para finalizar, eu também vou realizar a terceira opção, 2,7 dividido por 3, né? Entre 15 horas e 12 horas, 2,7 divide 3 é 0,9 metros cúbicos por hora. Beleza? Então, está confirmado que realmente a vazão é constante. E se a vazão é constante, a chance de estar certo é muito grande. Vamos lá voltar ao gabarito. Ao enunciado, né, pessoal? E vamos verificar se nós temos essa opção 0,9. A opção A é 0,3, a opção B é 0,5, a opção C 0,9. Então nós temos uma vazão de 0,9 metros cúbicos por hora, vamos selecionar a opção 0,9. Beleza? Agora vamos fazer aquela conferência com o gabarito. Vamos chamar o gabarito aqui. Chegamos e vamos verificar o gabarito na questão 146, se é a letra C, pessoal. O que é mais um ponto na conta. Tranquilo? E com isso é uma questão muito interessante e que vocês vão solucionar com facilidade. Tá? Beleza? Ficamos por aqui. Sigam o canal Ibemática. A gente se vê no próximo exercício e até lá.